no livro de Primeira Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Ô, glória a Deus. Do Senhor. Amém? Todo mundo já encontrou? Ô, glória a Deus. Então, versículo 30, viu? Então Elias disse todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha. Disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez. E fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água escorria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor, Deus de Abraão, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que te fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra. E ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto na terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Não existe outro além dele. Não existe outro maior que ele. Só o Senhor é Deus. Queridos e amados irmãos, nós sabemos que Elias estava aqui oferecendo um holocausto a Deus, fazendo um sacrifício a Deus. E nós vimos o que ele fez no decorrer dos versículos do mesmo capítulo, até chegar no capítulo 19. Queridos, eu rotulei a mensagem de hoje como preparar o teu altar, e terás as suas orações respondidas por Deus. Amados, talvez muitas vezes eu e você questionamos a Deus a respeito das nossas orações, a respeito de Deus não intervir, a respeito de Deus não responder a minha e a sua oração. Glória a Deus, aleluia. E quando nós se colocamos diante de Deus em oração, com um pedido, em uma situação, e não recebemos a resposta que nós gostaríamos, que nós esperaríamos receber de Deus, e não recebemos, muitas vezes nós se entristecemos, muitas vezes vem aquelas perguntas intermediárias dos nossos pensamentos, dizendo: Deus não vai fazer, Deus não vai me responder, Deus
para a igreja do Senhor e trazer junto com vocês a refletirmos sobre este homem, sobre Elias. O homem que conseguiu orar e fazer com que Deus responda a sua oração. O homem que ora a Deus com uma intensidade tão grande, e na mesma intensidade que ele ora a Deus, Deus entra com resposta. Glória a Deus, aleluia. Queridos e amados irmãos, Elias era um homem extraordinário. Eu já trouxe uma pregação na nossa igreja sobre Elias. E hoje estou dando continuidade no decorrer do resto do capítulo. Porque eu creio que, e sempre vejo, que a palavra de Deus, ela é viva. E a cada dia ela se renova. E que quando ela é lançada para uma igreja, ela vem mediante da situação que a igreja está necessitada. Glória a Deus e aleluia. Deus responde a oração de Elias. Na mesma intensidade que Elias ora, Deus responde. Porque nós sabemos que ele ali estava naquele monte, ali com Acabe, com o rei Mar, com o rei que confessava outra fé, com o rei que não temia a Deus, com o rei que não adorava a Deus e sim a Baal. E junto com ele ali também estavam 450 profetas de Baal. E quem lança e quem lança agora aqui sobre esse novilho é o próprio Elias, que chama Acabe depois da chuva ter cessado 3 anos, né? Porque ele orou ao Senhor e pediu: Senhor, a partir de hoje, Acabe, a partir de hoje, não vai haver nem orvalho, nem chuva. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas irmão, mas por que ele fez isso? Ele disse mais: e é sobre a minha palavra. Olha a intimidade que Elias tinha com Deus. Ele não disse que era sobre a palavra do Senhor. Ele disse: é sobre a minha palavra. Porque Elias sabia da sua comunhão com o Senhor. Porque Elias tinha intimidade com o Senhor. E eu acredito que ele não teria dito isso se Deus não já tivesse falado ao seu coração. E agora ele chama Acabe, chama os seus profetas, 450 profetas de Baal, e chama para um duelo. Chama para fazer um sacrifício a Deus. Porque eles serviam vários deuses. E eles diziam que o Deus de Elias não era o Deus, o Senhor. E ele diz: pois nós vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Chama o povo, chama teus sacerdotes, teus profetas. Sacerdote não, perdoa, profeta. Chama teus profetas e eu vou com vocês lá em cima do monte e nós vamos fazer um sacrifício. Sacrifício esse que vocês vão escolher primeiro o novilho, eu fico com o outro. Vocês vão oferecer primeiro aos deuses de vocês, porque vocês são muitos, vocês têm muitos deuses. Quem sabe vocês levem mais tempo para clamar pelo Deus de vocês. Glória a Deus, aleluia. E ali, queridos e amados irmãos, a gente vê a intimidade deste homem chamado Elias. Este homem é um grande homem de Deus. No decorrer das escrituras nós vamos ver que ele é chamado homem de Deus, né? E ali ele diz: façam vocês primeiro o holocausto de vocês, escolham um novilho. Eles escolheram o novilho, fizeram o holocausto e começaram a clamar a Baal. Diz a Bíblia Sagrada que eles começaram a clamar a Baal desde de manhã até as 12 horas.
quando foi a hora de terminar o clamor deles, né? E diz a palavra do Senhor que nenhuma resposta eles obtiveram. Porque o que podia uma estátua fazer por eles? O que podia os deuses deles que eles clamavam ali fazer por eles? Nada, porque só o Senhor é Deus. Diz a Bíblia Sagrada que ali, quando chegou perto do meio-dia, Elias olha para ele e começa a esnobar deles. E diz o seguinte: clamem mais alto. Quem sabe eles estão dormindo. Quem sabe ele está ocupado e não está ouvindo a vocês. Gritem, chamem mais alto, que ele vai responder a vocês. E diz as Escrituras Sagradas que eles clamavam mais alto ainda, mas nenhuma resposta tiveram. Mas agora, queridos e amados irmãos, chegou a hora de Elias. Elias, ele vai primeiro, sabe, irmão, não orar. Elias vai primeiro preparar o altar para fazer o sacrifício ao Senhor. Porque Elias não servia a Deus de qualquer jeito. Elias não ia servir um Deus de qualquer jeito. E ali Elias, com todo cuidado, com todo zelo, Elias vai agora restaurar o altar de Deus. Diz a palavra do Senhor que ele pega 12 pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó. Coloca as pedras, depois coloca a madeira, coloca o novilho, repartido em pequenos pedaços, e manda cavar ao redor ali do holocausto, que ele vai oferecer um rego, né? E aí ele manda ainda virem com 4 cântaros e repetir 3 vezes, derramando água em cima do holocausto. Com a madeira molhada é difícil pegar fogo. Mas o que Deus está transmitindo para ele, quer transmitir para mim e para a sua vida, é que para Deus fazer, ele não precisa de situação favorável. Porque ele é Deus. Já foi entoado nos louvores aqui. Ele mata, ele cura, ele dá vida, ele faz o que ele quiser. Porque outro igual a ele não há. Glória a Deus, aleluia. E como nós podemos ver no texto que nós lemos, que Elias, ele ali preparou o altar, pôs o holocausto, mandou colocar água. E quando o que eu acho mais lindo ainda é quando ele ora ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Olha a oração que Elias faz ao Senhor. Ó Senhor, Elias, ele não foi pedir nada a Deus. Elias não foi demonstrar para Deus a sua habilidade. Elias não foi pedir nada fisicamente. Elias não foi pedir nada que fosse para ele. Olha a oração deste homem. Glória a Deus, aleluia. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Elias sabia com quem ele estava falando. Elias sabia a comunhão que ele tinha com Deus Todo-Poderoso. Elias ali agora, a gente no decorrer de ver que ele faz o holocausto, e quando ele clama a Deus, o fogo desce do céu. O fogo consome as pedras, consome a lenha, consome o novilho, ainda lambe a água. Glória a Deus e aleluia. E o que eu vejo, meus irmãos, é que quando aquele povo que outrora estava ali indeciso, estava entre Deus e Baal, estavam ali cocheando entre 2 pensamentos, de servir a Deus ou a Baal. Agora eles se voltam e diz para ele:
Amados, esse ensinamento de Elias para a nossa vida é extraordinário. Nós sabemos que Elias foi um homem que orou a Deus e Deus trancou o céu. Durante 3 anos não caiu chuva nem orvalho, da terra surgiu. Nós sabemos que este homem Elias, agora ele chega ali na cidade de Sarepta. Ele vai ao encontro de uma viúva, que era viúva e por cima pobre, que estava enfrentando agora a seca da oração de Elias. E Elias chega até ela, pede água. Depois ele diz, mas traz para mim também um bolo na tua mão. E ela diz, tão certo como vive o teu Senhor. Então prova que esta mulher não era da linhagem de Elias. Prova que esta mulher também era adoradora de Baal. Senão ela teria dito, é tão certo como o meu Senhor. Não, ela disse, olha, tão certo como vive o teu Senhor, que eu só tenho um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Eu vou pegar esses cavacos, vou voltar, vou fazer um bolo para mim e meu filho. Nós vamos comer depois e iremos morrer. Porque era só o que ela tinha. Mas ele diz, mas assim diz o Senhor, faz conforme o que tu está dizendo. Vai, faz conforme a tua palavra. Mas tu traz primeiro para mim, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. E ele diz, glória a Deus, aleluia. E ele diz, da panela, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. No versículo 16 do capítulo 17 ainda diz, da panela a farinha não acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, agora Elias fica ali. A mulher vê a multiplicação. Ela sustenta Elias e sustenta a sua família sobre a palavra do Senhor que Elias falou. Mas agora, meus irmãos, o filho dessa viúva veio a óbito. Morreu o filho dessa viúva. E ela chega para Elias e agora ela diz a Elias que o filho morreu. Elias toma aquele menino sobre os seus braços, sobe para o seu quarto, põe ali sobre a sua cama, porque era lá que ele estava hospedado, e ele clama ao Senhor. Ele se deita sobre o menino e clama ao Senhor. Estende-se 3 vezes sobre o menino e clama ao Senhor, dizendo, ó meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino retornar e entrar nele. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o menino reviveu. E ele voltou e entregou para a mãe. Agora esta mulher, que talvez adorasse a Baal, porque ela diz que o Deus é o Deus de Elias, não era o Deus dela. Olha o que é que ela vai dizer. Nisto eu reconheço, agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, isso é forte. Será que a palavra de Deus na minha e na sua boca é a verdade? Porque não adianta nós querermos enganarmos já Deus. Porque nós podemos enganar o homem, mas já Deus ninguém engana. Porque Deus nos conhece bem mais do que nós mesmos nos conhecemos. Será que a nossa adoração está voltada para Deus? Será que os nossos sacrifícios nós estamos oferecendo a Deus? Glória a Deus, aleluia. Elias, irmãos, ele não vinha de uma família sacerdotal. E tampouco
influência ali no meio daquele povo. Resumindo, Elias para aquele povo não significava nada, mas para Deus ele era um servo, para Deus ele era um filho, para Deus ele era obediente, para Deus ele tinha temor, ele era um homem de Deus. Muitas vezes nós ficamos diante de situações tristes, achando que nós estamos desprezados por alguém. Ei, deixa eu te dizer, o Deus que te chamou, que te escolheu, mesmo que tua mãe te abandone, ele jamais te abandonará. Glória a Deus e aleluia. Elias, meus irmãos, perante a sociedade, ele podia ser pequeno, mas eu quero dizer para a igreja do Senhor que Deus não está em busca de grandes homens. Deus, ele quer pequenos, mas pequenos que estejam ali, na brecha, na posição, para servi-lo com amor, para servir com dedicação. Glória a Deus e aleluia. Deus precisa de alguém que se coloca na posição, meus irmãos. Deus precisa de alguém que confia nele. Deus precisa de alguém que está disponível para servir a Ele. Deus não está em busca de pessoas que... Deus está em busca de pessoas que tenham um coração quebrantado, que tenham um coração de servo, que antes de ser chamado para servir, Ele já está dizendo: eis-me aqui, o que é que tem para me servir na casa de meu Pai? Glória a Deus, aleluia. E antes que eu e você se pergunte por que Deus respondia a oração de Elias de uma maneira tão imediata, tão instantânea, e não responde a nossa, eu quero perguntar para você e para mim: você é um Elias para Deus? Porque muitas vezes nós queremos o Deus de Elias, mas nós não somos um Elias para Deus. E nós não enganamos a Deus. É por isso, queridos e amados irmãos, que para ministrar, para louvar, para fazer qualquer coisa na casa do Senhor, nós precisamos ter comunhão com o dono da casa. Nós precisamos estarmos ali firme na rocha. Nós precisamos deixar o nosso eu e viver para Cristo. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós não vivemos mais, mas Jesus passa a viver em mim, na igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A verdade é que muitos querem a resposta de Elias, mas não são Elias para Deus. Nós precisamos ser um Elias para Deus. Glória a Deus. Hoje nós vemos que nós vivemos em uma geração, amada igreja do Senhor, numa geração rasa, de relação, só quer pedir e a Deus oferecer nada. Nós vivemos numa geração de cansaço, vencidos pelo cansaço. Hoje eu não vou à igreja porque eu estou cansado, mas se tu não tivesse o trabalho que Deus te deu, tu estava me pedindo. Hoje eu não vou à oração porque lá não tem ninguém para me aplaudir. Mas se eu tivesse a oportunidade lá de cima do púlpito, com o microfone na mão, eu fazia a igreja bater palma, eu fazia a igreja se levantar. Irmãos, o altar de Deus não é palco de plateia. O altar de Deus é lugar de ser pregado santificação. O altar de Deus é lugar de ser pregado sobre pecado. Mas irmã, como é que eu vou pregar sobre pecado no altar de Deus? Se tem pecado na igreja, irmãos, a igreja do Senhor é formada por pecadores. E se nós não formos pregar sobre pecados, eles vão ficar no comodismo, Jesus vai voltar, eles vão ficar. E nós vamos prestar conta com Deus também, porque Deus mandou e nós não pregamos o que Ele mandou. E uma coisa eu vou dizer para vocês: Deus não tem compromisso com o pregador, Ele tem compromisso com a palavra
Agora eu quero falar para os irmãos sobre a prioridade. Quem é a prioridade da sua vida? Você quer os milagres de Elias? Você quer a intimidade que Elias tinha com Deus? Qual é a prioridade que Deus ocupa na sua vida? Pergunte para você mesmo. Irmãos, aqui eu estou falando do altar que Elias armou aqui, que Elias formou, que ele zelou, que ele teve um cuidado. Ele aqui diz que ele restaurou o altar do Senhor. Hoje o altar do Senhor é eu e a você. Como está o seu altar? Como está o meu altar? Irmãos, nossos altares precisam ser reformados. Olha, irmão, nós, igreja do Senhor, que nós não venhamos se acovardar, que nós não venhamos se esconder no nosso eu, no nosso ego, dizendo que estamos com o altar pronto. Ele precisa. Que nós venhamos reconhecer nossas falhas, que nós venhamos reconhecer nossos erros, que nós venhamos reconhecer o que nós estamos fazendo, que Deus não está respondendo às nossas orações. Muitas vezes nós achamos que eu oro, mas no tempo certo Deus vai fazer. E Deus está olhando, eu estou ouvindo, mas teu altar está rachado. Se tu não consertar, tu não vai ter resposta. Muitas vezes é o tempo de Deus, mas muitas vezes, irmãos, na maioria das vezes, eu e você oramos por uma situação, entregamos e repetimos a oração diversas vezes e Deus não responde. Não é porque Ele não está ouvindo, é porque Ele está dizendo: conserta o altar que eu mando fogo do céu, conserta o altar que eu fecho o céu e não mando chuva, conserta o altar que tem pedido a minha ordem. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o altar de Deus hoje, na maioria das igrejas, em todas as igrejas, no meio das igrejas, porque nós sabemos que existe o joio, mas também existe o trigo. Não estou aqui dizendo que é todo mundo, mas cada um pegue para si aquilo que lhe aprovê, aquilo que você sabe que é para você, porque eu não conheço aí dentro, mas o Senhor conhece. Você não conhece aqui dentro, mas o Senhor conhece. E na maioria das vezes hoje, o altar de muitos crentes está quebrado, rachado, em ruína, pela mentira, pela fofoca, pela falsidade, pela soberba, pelo engano, pela a infidelidade, amados, pelo ego, pelo orgulho. Sabe, irmão, do que não faz do que a gente não, tem muita gente que não faz para Deus, faz para o homem. Sabe, se o homem estiver lá dizendo: prega bonito, canta bonito, cantar, irmão, nós somos adoradores. Pregar, irmão, nós somos mensageiros do Senhor. Irmão, mas aí tu prega porque tu é pregadora? Não, eu prego porque Deus usa da graça dele para comigo, porque de mim mesmo não sairia nada. Sabe por quê, irmão? Porque se eu deixasse o meu eu me vencer, eu estava na minha casa, no ar-condicionado, vendo o TikTok. Não, eu estou aqui. Quando a irmã Socorro me fez o convite, eu estava enferma, mas mesmo assim eu criei que eu viria, e eu disse: eu vou, amém, eu vou. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, o que eu estava sentindo 2 dias atrás, até onde eu senti, hoje não estou mais. Eu entendi quando ela me chamou, o motivo da minha enfermidade foi que eu passei a entender. É porque Deus já sabia que ela iria me chamar, embora eu não soubesse. E o inimigo lá já lança seta para me aprisionar, para que hoje eu não esteja aqui com a igreja do Senhor, aprendendo com vocês, talvez exortando e me exortando também. Porque quando eu trago uma palavra para a igreja do Senhor, primeiro ela vem para mim, eu preciso me encaixar nela. Glória a Deus, aleluia. Vamos só me avisando do horário, por favor. Glória a Deus. Agora, irmãos, a resposta
resposta de Deus, ela não vem aos nossos ouvidos. A resposta de Deus, ela vem sobre o altar. A resposta de Deus, ela vem sobre o altar. Quando Elias reformou o altar. Quando Elias restaurou o altar. Glória a Deus, aleluia. Agora, olhando, irmão, para o texto, a gente pode ver que Elias, para receber resposta de Deus, ele restaurou o altar. Deixou perfeito, sem falha, sem nenhuma brecha. Irmãos, como está o seu altar? Como está o meu altar perante o Senhor? Perante o pastor, perante a irmã Socorro, perante os irmãos, talvez esteja perfeito. Mas aí dentro, como está o seu altar? Como está o seu altar quando você está sozinho dentro de um quarto? Como está o seu altar quando você se depara diante de uma situação que você pode tirar? Aproveite e não deve tirar porque você é servo de Deus. Como está o seu altar? Irmãos, Jesus no Getsemane, quando ele está lá com os seus discípulos, quando ele volta, quando ele está a orar, quando ele volta e encontra os discípulos dormindo, ele fala o seguinte: ele pede para os discípulos despertarem, eles pedem para os discípulos orarem, aliás, ele pede para os discípulos vigiarem e orarem para não cair na tentação. Tem gente, irmãos, que ora e só vive caindo. Por quê? Porque não vigia. Muitas vezes, irmão, nós precisamos vigiar. Porque se você vigiar, irmão, não tem como você cair. Eu costumo dizer que é o seguinte, que o inteligente, se ele cair em um buraco, ele vai encontrar uma forma de sair. Mas o sábio, nem no buraco ele cai. Nós precisamos ser sábio. Nós precisamos ter sabedoria. E essa sabedoria quem nos dá é o Espírito Santo. Se ele habita em mim, se ele habita na igreja do Senhor, ele nos direciona. Quando vamos fazer algo, ele nos desperta. Está errado. Não vai por aí não, por aí é morte. Não faz isso não. Irmã, eu não sinto nada disso não. Eu faço qualquer coisa e eu não sinto nada disso aí não. Irmãos, muitas vezes nós fazemos ouvido de mercadores. Quando surge no fundo do teu coração a inquietação que tu não deve fazer, o Espírito Santo te orientando, não faz. Mas mesmo assim, tu passa por cima e diz que não é o Espírito Santo, vai lá e faz e se quebra todinho, né? Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem pessoas repetindo orações. Tem pessoas que repetem a oração, mas não consertam o altar. Eu sinto muito, mas nós precisamos pregarmos a verdade. Enquanto não houver restauração no nosso altar, do que está do lado de dentro, Deus não vai responder às nossas orações. Não é que Ele não ouve, Ele ouve. Ele não é surdo, os ouvidos dele estão inclinados para nos ouvir, mas Ele não vai responder. Ele só vai responder quando nós consertarmos o que está aqui dentro. O que é que está te afetando aí dentro, que está impedindo que Deus responda às tuas orações? Eu tenho certeza que você sabe o que é, porque quando Deus não responde a minha oração, eu sei aonde está o erro e eu trato de consertá-lo. E para a glória do Senhor tenho recebido resposta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora a importância do sacrifício, eu quero falar para a igreja do Senhor e da oferta, que está sobre o altar. Elias oferece um altar vazio para Deus? Não. Elias não oferece um altar vazio para Deus. Ele não oferece um altar de qualquer jeito. Elias oferece um altar para Deus com sacrifício e com a oferta. Irmão, muitas vezes nós não queremos sacrificar nada e queremos ver o agir de Deus, a resposta de Deus na nossa vida. Não vamos ter. Sabe por quê, pastor? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, mas Ele não é o gênero da lâmpada que você pega, Ele pega, Ele pá, faz. Não. Nós temos um Pai e é um Pai zeloso, cuidadoso. E Ele nos ensina todos os dias como nós devemos caminhar na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele deixou esse manual de instrução. Esse manual aqui é de instrução do crente.
Quer viver a palavra do Senhor, se deleita na palavra do Senhor. Quer resposta do céu, busca na Bíblia. Tem todas as respostas para todas as perguntas. Agora, crente não quer orar. Crente não quer ler a Bíblia. Crente não quer vir para o culto. Quer o quê? Jesus voltar e ele ficar, né não? Gente, nós somos um sacrifício vivo para Deus. Deus, ele não quer somente as nossas ofertas, não. Ele quer nós por inteiro. Quando ele entregou a Jesus para morrer na cruz do Calvário, não foi pela metade, não. Jesus se entregou por inteiro. Porque muitos dizem que Jesus ali foi preso, foi levado à força. Não, Jesus se entregou. Jesus é Deus. E ele, sendo Deus, ele é todo poderoso. Ele se entregou no meu e no seu lugar. Para que hoje, irmão, nós tivéssemos acesso a Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus. Porque nós somos pecadores. Lá no Jardim do Éden, quem fez isso foi Adão e Eva. E nós somos da descendência deles, né? Nos separaram de Deus através do pecado. Mas aí veio outro Adão, chamado Jesus, que se entregou por mim pela igreja do Senhor, mas que ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e pela sua vida. Mas ele disse: um dia eu voltarei para buscar a minha igreja. E ele vai voltar, irmãos. E tudo que está acontecendo, como o hino que nós louvamos aqui, preste bem atenção, não fique desapercebido. A vinda de Jesus está próxima. Tudo que está escrito está se cumprindo. Não queira fazer como as 5 virgens imprudentes. Queira ser as virgens prudentes, né? Quando Jesus voltar, o noivo voltar, nós precisamos estarmos preparados. Se Jesus voltar e eu e a igreja do Senhor estivermos se preparando, nós vamos ficar. Nós precisamos estarmos preparados no nosso dia a dia. Todo dia. A nossa salvação, ela é contínua. Eu busco hoje, busco amanhã, buscar depois. Busco todos os dias, irmãos, porque nós somos humanos. Nós caímos aqui, caímos ali, mas não, o que nós não podemos é permanecer caídos. Temos que nos levantar, temos que se arrepender verdadeiramente. Não estou falando de remorso, não. É arrependimento. Porque arrependimento genuíno é aquele que você confessa e abandona. Porque se você confessa e continua na mesma prática, foi remorso. Porque tu sabia que ofendeu o coração de Deus, que ofendeu alguém que tu não deveria ter ofendido e te causou um remorso, né? Mas arrependimento é abandonar a prática do pecado, né? Glória a Deus, aleluia. A oração de Elias, irmão, é curta, mas ela é intensa, né? Vê aqui no capítulo 18, 36. Vamos ver a oração de Elias no 18, 36. Glória a Deus. No devido tempo, para se expressar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Eli e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Israel, que fique hoje sabido que tu é Deus em Israel e que eu sou teu servo. Segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus respondeu a oração deste homem. Deus era com Elias. O centro da oração de Elias era Deus. O foco da oração de Elias era Deus. Para onde a oração de Elias era apontada? Para Deus. Elias não pedia nada para ele. Elias não estava ali reclamando, ele estava clamando ao Senhor. Ele queria que toda aquela nação de Samaria ali reconhecesse que o Senhor era Deus em Israel. Ele queria que aquele povo que outrora adorava Baal adorasse ao Deus vivo, ao Deus que responde com fogo. O Deus que iria mandar Jesus para morrer por mim e por você. Então, irmãos, o que eu tenho que dizer para a igreja do Senhor é que se você está com a oração contínua há muito tempo e Deus não está respondendo,
teu altar, como é que está. Minha amada, olha para o teu altar. Meu amado, olha para o teu altar. Meu amado, vale a pena sacrificar a Deus, mas não é de qualquer forma. É da forma que Deus nos responde às nossas orações. Porque muitos oram e nunca vão ser atendidos, nunca vão receber resposta, porque o altar está em desleixo, porque o altar está quebrado, está em ruína, e você não reconhece. Nós precisamos reconhecer quando o nosso altar está em ruína, para que nós venhamos trazer o conserto, para Deus poder mandar resposta do céu, em nome de Jesus. Eu tenho algum minuto ainda, irmão? Eu tenho algum minuto? Glória a Deus. Irmãos, e aqui eu deixo essa mensagem para o meu e para o seu coração. Que nós venhamos verdadeiramente não olhar para o altar do outro, mas olhar para o nosso altar. Porque o que é que adianta nós queremos consertar só o altar do outro, né? E o nosso está em ruína? Vamos consertar o nosso. Quando nós consertarmos o nosso, nós vamos ajudar os outros a consertarmos deles também, né? E não é ocultando o pecado, não. É mostrando mesmo, trazendo a revelação e dizendo, ó, tu se arrepende. Porque se tu não se arrepender, não vale a pena tu estar aqui na igreja. E aqui eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.